Pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta e vamos aproveitar então para dar início à nossa live de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esta que será a segunda parte da série O Poder Realizador. Então, para você que chegou aqui pela primeira vez, depois é importante assistir à primeira parte, que já está disponível aqui no nosso feed, para que esta segunda parte possa fazer um sentido maior para você, para que você então consiga montar todo o contexto que nós estamos construindo, né, com esta série de lives que tem como tema o poder realizador. Bom, antes de começar, é sempre bom reforçar o convite para que você conheça a nossa plataforma digital do Metaflix, que na verdade é um amplo acervo de cursos, de palestras, de exercícios de autodesenvolvimento. Então, para você que ainda não conhece e se interessa por autodesenvolvimento, desenvolvimento da consciência, o Metaflix é para você. Então, depois visite no metaflix.com.br e lá você vai ter acesso a um amplo conteúdo que eu tenho certeza que poderá fazer muita diferença na sua vida. Bom, nós então começamos a construir esse caminho, uma linha de raciocínio para melhorarmos o nosso entendimento do processo de liberação deste poder realizador inerente ao ser humano. O poder realizador, ele é um poder inerente ao ser humano. Então, neste contexto, o poder realizador, ele se refere ao processo de tornar o pensamento realidade. Então, dentro dessa perspectiva que eu estou apresentando, a ideia de poder realizador está diretamente ligada a tornar o pensamento realidade, não é? Na verdade, todo e qualquer pensamento, preste atenção nisso, é potencialmente uma chave de acesso. E o tema desta segunda parte é exatamente esse: chaves de acesso. Então, todo e qualquer pensamento é potencialmente uma chave de acesso a um nível de realidade. Seja uma realidade emocional, ou seja, em que o pensamento, o tipo do pensamento que você gera, te leva a se sentir de uma determinada maneira. Então isso quer dizer que você alterou a sua realidade emocional. Seja também uma realidade espiritual, em que o pensamento, a qualidade desse pensamento, te conecta a um campo ou a um ambiente espiritual. E também o pensamento pode ser uma chave de acesso para uma nova realidade no sistema existencial, que é o nosso foco, entender como, através da estruturação do pensamento, você pode acessar uma nova realidade. Então esse é o foco principal da nossa série. Então, na primeira parte, esse foi um dos tópicos que discutimos, ou seja, manifestar o pensamento com foco, envolvimento emocional e ausência absoluta de esforço. Então grave muito bem isso. Ausência absoluta de esforço. Então eu já estou me antecipando e agregando uma perspectiva ao processo de manifestação. A manifestação, para que ela possa ter potência, é fundamental que você a desenvolva num estado de absoluta ausência de esforço. Então, o foco, o envolvimento emocional e a ausência absoluta de esforço lhe permite sincronizar eventos de uma forma muito mais eficiente e, consequentemente, realizar o pensamento no plano concreto. Porque, como eu disse, no nível médio de consciência humana, as manifestações, elas liberam
a influência sincronizadora da sua consciência sobre os eventos na realidade física. Eu comentei também sobre a importância de escaparmos da influência da vetoração contrária do sistema social que é governado por passividade, porque é um sistema profundamente opressor e profundamente repressor. Então, a estrutura energética do nosso sistema social, ou da Matrix, né, ela possui uma estrutura energética de valência negativa, em que ela exerce uma pressão para torná-lo passivo na sua dinâmica de vida, a menos que você expanda o teu poder interior para sobrepujar essa estrutura. Muito bem. Hoje nós então iremos discutir sobre as chaves, sobre o que eu chamo de chaves de acesso. Uma chave de acesso é um pensamento bem estruturado. Uma chave, quando eu comentei que qualquer pensamento é potencialmente uma chave de acesso. Por que é potencialmente? Porque esse pensamento, para ele se tornar uma chave de acesso, ele precisa congregar uma série de princípios que liberam o poder realizador em você. E nós vamos discutir sobre isso, vamos entender quais seriam esses princípios na estruturação do pensamento que o levam a liberar esse poder realizador para que você então mude a sua vida para muito melhor. Então nós temos a manifestação como um processo interno, como eu comentei na primeira parte, manifestação é sempre um processo interno. É a geração de um pensamento direcionado. E a realização é o efeito exterior da sua manifestação. Então, através da manifestação deste processo interno, você produz a sincronização de eventos, resultando na realização ou no acesso à realidade almejada, seja ela qual for. Quando você então pratica a manifestação do pensamento em sua biosfera própria, naquela região placentária, consciencialmente falando, você, por um momento, se isola deste sistema energético da Matrix, e ali você se sente muito mais forte, muito mais capaz e se sente com maior clareza mental. E a manifestação daquele pensamento tende a não sofrer a interferência de pensamentos anômalos. E é por isso que muitas vezes, quando você está focando em um pensamento, focando em uma possibilidade que você quer existir, que você quer acessar, você está fazendo um exercício que envolve a visualização de alguma coisa, é por isso que muitas vezes você percebe a infiltração de pensamentos anômalos, de pensamentos que não teria nenhum contexto, nenhuma relação com aquilo que você está focando naquele instante. E por que isso acontece? Por que em um momento que você quer focar com clareza em uma possibilidade, subitamente você percebe pensamentos atraindo a sua atenção para outros focos? Então, de repente, você está ali imbuído, produzindo um processo, e de repente vem o pensamento: nossa, eu preciso passar no banco amanhã. Por que você não manteve o foco bem direcionado? Parte dessas interferências de pensamentos anômalos é por conta da sua exposição à Matrix, a esse sistema energético de valência negativa que interfere. Agora, no momento que você realizar este processo dentro do seu campo de origem, dentro de uma biosfera que possui apenas a sua característica energética, você vai perceber que essa dinâmica psíquica muda completamente, porque você vai notar
um foco muito maior, uma capacidade de sustentação mental amplificada, e você então sentirá um bem-estar muito grande durante o processo de geração de energia. Toda vez que você conscientemente produz um pensamento, estrutura uma intenção, você está se tornando um polo gerador de energia, e isso produz uma perturbação nesse sistema energético passivo, né? Então, só revisando um ponto, um tópico que eu expliquei na primeira parte. Depois, para quem não assistiu a primeira parte, é muito importante assistir para fazer um nexo muito maior. Eu venho estudando, observando e experimentando, e até me colocando como o meu próprio laboratório de experimentação já há um bom tempo. Então eu venho observando, venho pesquisando os mecanismos de manifestação do pensamento e a sua ação como uma chave de acesso a novas realidades. A metafísica e as antigas tradições espiritualistas sempre apontaram que nós temos a propriedade de influir sobre a realidade por meio da nossa consciência. E todos nós, na prática, vivenciamos isso o tempo todo, né? A nossa experiência na vida prática corrobora isso, né? Muitas vezes você pensa em alguém e a pessoa ou ela te liga ou ela aparece do nada. De repente você está com uma dúvida e subitamente você se depara com a solução, não é? Num processo incrível de sincronicidade, mostrando que algo em você, quando você por alguma razão acessa um estado específico, o poder de sincronização da sua consciência lhe é liberado. Você também percebe claramente que quando você está bem, o seu dia é incrível. As resoluções chegam, os processos fluem, tudo se abre sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Muitas vezes você não precisa sequer fazer alguma coisa, simplesmente as coisas vão se resolvendo, ou surge uma série de sincronias que vão trazer a solução e aquela situação simplesmente é transformada. E isso é uma coisa fantástica. No entanto, quando você também não está bem, quando você está mal, por alguma razão, o seu dia é péssimo. Mostrando que há uma relação direta entre você e o funcionamento da realidade, não é? Nesses dias em que nós não estamos muito bem, emocionalmente abalados, é como se, de repente, a realidade resolvesse não mais cooperar com você. Muito pelo contrário, parece que ela resolve interferir e te prejudicar. Mas se olharmos de fora esses fenômenos, nós iremos constatar que o tempo todo é você provocando essa influência. A vida não virou as costas por você, ou a vida não quis cooperar com você. Você está provocando isso a partir do seu estado. Né? E quando você analisa esses exemplos que eu citei, você vai observar que não é apenas do ponto de vista psicológico, mas você percebe concretamente que há mais sincronia com os eventos quando você se sente bem. Né? A Vivian colocou aqui, até o pão cai com a manteiga para baixo. E é exatamente isso. É exatamente isso. Né? De repente, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, você percebe que está havendo uma tendência ao, entre aspas, azar, né? Como é popularmente colocado. Então você percebe que ao estar bem, há uma tendência maior de sincronismo na sua vida, que facilita a dinâmica da sua vida. Da mesma forma, você percebe que há um desincronismo com a realidade quando você não está bem, quando você não está se sentindo emocionalmente bem. Há uma relação direta entre bem-estar interior, paz e potência do pensamento.
Isso está mais do que claro para mim nas minhas investigações, nas minhas experiências. Quanto maior for o seu bem-estar, maior é a potência, maior é o alcance do teu pensamento. Então devemos considerar que o estado no qual você se encontra é o que amplifica ou não o pensamento. É o que induz a sincronização de eventos ou não. Quando me refiro em indução de sincronização, quando eu coloco desta forma, indução da sincronização, é entender que você não atrai. Você não atrai nada. Você se atrai na direção dos eventos. Então, as coisas não chegam até você, é você que chega até as coisas. Então, esta é, na minha opinião, no meu ponto de vista, a contextualização adequada de quando se fala da lei da atração, né? Da mesma maneira, as pessoas, elas tendem a orar naqueles momentos em que elas estão num estado interior de energia muito baixa. Então a oração, para que ela tenha potência e alcance, ela exige que você esteja bem. E isso é muito curioso, porque a gente tende a orar quando a gente não está bem. Sendo que nós deveríamos orar quando nos percebêssemos muito bem. E quem aqui ora ou eleva o pensamento para o todo, para o universo, quando está se sentindo muito bem? Geralmente é o contrário. Quando a gente está muito mal, e nós estamos péssimos, nós então buscamos essa conexão. Então, isso é muito curioso. Isso é muito curioso. Então, sob essa ótica que eu estou apresentando, você tem o poder de se atrair para novas realidades, para novos eventos, a partir do momento em que você entende como estruturar o pensamento, como manifestar o pensamento, para então chegar na liberação dessa influência sincronizadora que irá, consequentemente, realizar o seu pensamento em experiência direta, em realidade. Muitos físicos, propõem, por exemplo, que a existência do universo material ela é condicionada à presença de uma mente. Hoje isso está muito em voga. Muitos físicos quânticos propõem esse modelo de que só há matéria se houver consciência. A essência da natureza, ela é sempre a da economia máxima de energia, dos caminhos de minimação e máxima eficiência. Eu já coloquei N vezes em diferentes momentos, em diferentes lives, que a natureza ela funciona e ela busca sempre os caminhos de menor ação e de máxima eficiência, né? O teu corpo, o seu cérebro, né? O comportamento da natureza como um todo é baseado nisso, não é? No princípio de economizar o máximo a energia e buscar os caminhos que vão envolver mínima energia, mínima ação. E esses caminhos de menor ação tendem a ser os melhores caminhos. Tendem a ser os melhores caminhos. O que é muito difícil das pessoas aceitarem, uma vez que elas estão mergulhadas e profundamente apegadas numa visão de esforço e de luta, né? Como essa visão de esforço e de luta, infelizmente, está profundamente arraigada na mente do brasileiro, né? Claro, também em alguns outros países essa mentalidade ela também existe, mas eu estou falando aqui do nosso país. O quanto o brasileiro
tem esta perspectiva arraigada a ponto de não aceitar que a vida pode ser mais fácil, ao ponto de ter preconceito com uma vida mais fácil que flui. Isso está muito arraigado, porque nós associamos lidar com o difícil como uma maneira de ter valor, como uma maneira de aceitar que você merece. Então, se você sofrer muito, você merece. Se você passar por muitas dificuldades, você agora merece. Então, esse é o arranjo, esse é o mecanismo psíquico de crenças que boa parte dos brasileiros, infelizmente, está presa. Mas você pode se liberar disso a qualquer instante. Está na sua mão a decisão, a escolha de se libertar desse mindset, dessa mentalidade que irá simplesmente lhe prender num contexto em que a dificuldade irá se justificar. Então veja bem, existe um princípio muito interessante, que é um princípio que foi proposto por Émile Coué, um farmacêutico francês que depois se interessou por hipnose. E Émile Coué, ele se baseou em Charles Baldwin, que foi um psicanalista franco-suíço. E o Émile Coué, ele desenvolveu um método que ele chamou de estimulação do self por autossugestão consciente. E o que ele propôs? Baseado lá em Charles Baldwin, que foi um psicanalista também da França. Ele propôs a lei do efeito reverso. E você consegue constatar esta lei do efeito reverso de forma direta. É muito interessante. O que a lei do efeito reverso prediz? A vontade é superada 100% das vezes pela imaginação. Então, a manifestação requer a ausência de conflito entre vontade e imaginação. Ou seja, querer algo impede que aconteça. Mas internalizar o pensamento do concretizado não. Ou seja, quando se lida com o poder da mente subconsciente, quanto maior o esforço consciente, menor a resposta dos níveis mais profundos e poderosos da sua mente. Em outras palavras, quanto mais eu me esforço para atingir um resultado, maior é a tendência de eu não conseguir. Vou dar um exemplo. De repente você está na cama, você não está com sono, você quer dormir, você está naquele momento de uma insônia e você começa a se esforçar para dormir. Então, quanto mais você tenta, quanto mais você se esforça para dormir, menos sono você sente. Então, segundo Émile Coué, a saída é você simplesmente não se esforçar. Ao invés de querer ansiosamente algo, internaliza o pensamento do já concretizado. Do já concretizado. Se o universo é de fato uma projeção da mente cósmica, da qual somos partes, suas leis são um reflexo das leis que regem tal mente. Olha o que eu estou dizendo. Vou repetir. Se o universo de fato é uma projeção da mente cósmica da qual nós somos partes, então, digamos, a natureza como um todo, não é? Seria também uma projeção da mente cósmica. E se nós observamos que a natureza opera pela lei do mínimo esforço, este é o princípio que também está presente na sua mente.
Se nós somos parte dessa mente cósmica, e esse mundo é uma projeção desta mente, e se a natureza desse mundo é baseada no princípio da menor ação, se somos partes desta mente, a nossa mente também funciona a partir deste princípio de menor ação. Ou seja, se você fornecer um fim, um resultado para a sua mente, para a dimensão superior em você, ela irá sincronizar os eventos que justifiquem aquele resultado, lhe conectando pelos caminhos que requerem a menor ação. Então, se você fornece o resultado, o fim, para essa dimensão superior em você, ela irá sincronizar os eventos que justifiquem aquele resultado que você forneceu. E normalmente ela busca os caminhos de menor ação, que são os caminhos mais fáceis, que tendem a ser os caminhos mais eficientes. Então, não devemos querer, e sim, preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Nós não devemos querer algo, e sim entrar em equilíbrio com o pensamento que representa aquele algo. É diferente. Você pode até falar, não, eu quero chegar em tal resultado, tudo bem. Mas a dinâmica é você aqui entrar em equilíbrio com o pensamento que representa aquele algo que você quer. A partir de agora, se torna mais claro os elementos para uma manifestação poderosa. Para uma manifestação poderosa, e a manifestação poderosa é aquela que liberta o seu poder realizador. Então, quais seriam esses elementos que amplificam a sua manifestação? Primeiro, devemos ter foco. O foco é a clareza do pensamento. O que você quer? Qual é a realidade almejada? Qual é a realidade almejada? Isso está claro para você. Isso é ter foco. Nós devemos conceber o pensamento como algo viável. Se uma possibilidade para você não é viável, então não irá funcionar porque você já está negando aquilo. Quando você concebe um pensamento, quando você concebe uma possibilidade, o conceber coloca em destaque aquela possibilidade. Ela fica em destaque dentro de você. E a partir daí, nós devemos entrar em equilíbrio com aquele pensamento. E o sentimento deve ser de harmonia e de bem-estar. Você então se envolve com aquele pensamento, você focaliza aquele pensamento e vai se harmonizando com ele. Vai se sentindo bem. É sobre isso que eu estou falando. É exatamente sobre isso. E aqui, né, nessa segunda parte da nossa série, eu estou organizando o conteúdo e apresentando. Né? Eu estou apresentando essa proposta. Eu vou passar algumas dicas para que você já comece a mudar a sua forma de trabalhar com a sua manifestação, mas aqui não cabe explicar detalhadamente os processos técnicos. Isso vai caber em um curso que certamente eu irei ministrar sobre o mesmo tema. Né? Então veja, é fundamental, primeiro, vencer o que eu chamo de firewall neurológico.
O firewall neurológico é a massa cinzenta do córtex pré-frontal. O conceito de firewall, né, dentro do ponto de vista das ciências computacionais, é um sistema, firewall é um sistema de segurança baseado em um conjunto de regras que analisa o tráfego de rede para determinar quais as operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. Esse sistema, ele protege, ele interpreta, analisa como certo, errado, falso ou verdade. Então ele protege contra qualquer informação caracterizada como ameaça ou sem sentido. Então vencer o firewall neurológico é atenuar a faculdade crítica que corresponde a toda essa massa cinzenta do córtex pré-frontal. Porque se o seu crítico estiver muito ativo, ele bloqueia a inserção de um pensamento estruturado. Ele impede com que este pensamento estruturado vaze a mente cerebral, vaze a mente emocional para chegar na mente espiritual. Na manifestação, para que você libere o seu poder realizador, o pensamento precisa chegar na mente espiritual. E você só consegue atenuar o seu firewall neurológico entrando em estados pacificados. Entrando em estados em que você se sente em harmonia com você, em profundo bem-estar, em um momento em que você simplesmente se abdica de todo o desejo, de todo o querer, para apenas manifestar. A Vivian está colocando aqui, a gente fazer a técnica junto comigo. Com certeza nós vamos fazer o treinamento online para quem tiver interesse. E aí nós vamos fazer todo o processo juntos detalhadamente. Então aguardem que em breve nós iremos apresentar essa proposta para vocês. Então, o que eu estou mostrando hoje é que há que se acessar um estado específico para trabalhar com essas chaves de acesso, que é um pensamento com maior potência. O pensamento com maior potência, ele consegue chegar aonde ele precisa chegar, se o seu firewall neurológico estiver neutralizado ou atenuado. Nós temos 3 mentes. A mente cerebral, que é o consciente, a mente emocional, que é o subconsciente, que funciona no sentido de automatizar os teus comportamentos, né? É por isso que você tem uma instância psíquica chamada de subconsciente, que é a instância psíquica que trabalha com a automação comportamental. Quando você dirige um carro hoje sem pensar, você só está dirigindo sem pensar o seu carro porque, do ponto de vista da sobrevivência, você corre menos risco dirigindo sem ter que pensar do que tendo que fazer várias manobras, como foi na primeira vez que você estava aprendendo. Passar marcha, apertar a embreagem, acelerar e soltar a embreagem. Então no início era um movimento que envolvia várias manobras e isso absorvia muito a sua atenção. Então a mente subconsciente automatiza o comportamento e você simplesmente dirige. Mais uma vez o princípio da menor ação. Então, automatizar comportamento, do ponto de vista da natureza, economiza energia e favorece a tua sobrevivência. Então, a mente subconsciente, ela tem como função essencial manter a tua sobrevivência. Então, seria a mente emocional. E nós temos a mente espiritual, que é o superconsciente. A mente espiritual é a dimensão mais profunda do teu ser. Ali reside a inteligência pura, capaz de fazer o impossível na sua vida. É muito comum, por exemplo, existe um efeito
só para a gente ilustrar o que é essa questão do firewall neurológico, há um efeito chamado de efeito baiacu. O baiacu, para quem não conhece, não sabe, é um peixe. E eles extraem uma substância desse peixe que é a tetrodotoxina, que é uma neurotoxina muito potente que bloqueia os potenciais de ação dos nervos do seu cérebro. E mexe também com as bombas de sódio e potássio. Então, os nervos, os neurônios não conseguem gerar potencial de ação. E há todo um ritual de extração da tetrodotoxina do peixe no Haiti. Lá eles fazem todo um processo, que isso já vem da cultura deles, eles extraem esse veneno, essa neurotoxina, e dentro de um contexto ritualístico, eles injetam essa substância em algumas pessoas para provocar o processo de zumbificação. Então as pessoas se tornam zumbis porque com todo o processo do córtex pré-frontal bloqueado, a pessoa deixa de ter vontade própria. Ela não consegue mais selecionar a informação, porque o firewall dela está desligado. Então, o que você orientar aquela pessoa, ela irá executar sem questionar. Isso é real. Né? A gente vê isso em filmes de ficção, mas o processo de zumbificação, ele existe, é muito conhecido no Haiti e envolve a administração de uma neurotoxina extraída do peixe baiacu. Para vocês terem uma ideia. Agora, o que seria então um pensamento que funciona efetivamente como uma chave de acesso? Agora preste atenção, porque o que eu vou explicar agora é o núcleo, o fundamento da nossa live de hoje. Quais são os princípios que tornam um pensamento efetivamente uma chave de acesso? Para que a manifestação do pensamento funcione como uma chave de acesso, é importante congregar 8 características durante o processo de manifestação deste pensamento. A primeira característica é gerar o pensamento ou a intenção, seja ela qual for, livre de resistência. Livre de resistência. O que é gerar um pensamento livre de resistência? Você precisa estar completamente relaxado, completamente sem nenhum ímpeto de querer do querer ansioso ou do desejar ansioso. Você se pacifica e naquele momento que você se percebe livre, sem ansiedade, pacificado, ali você desenvolve. Né? Então, o estado ele é muito importante. Então, primeiro elemento, que seria exatamente o ponto zero, como a Vivian colocou aqui. Exatamente isso. Que é um processo muito mais simples de entrar do que vocês imaginam. Não é nenhuma situação sobrenatural que você tem que provocar. Muitas vezes a pessoa ela deixa de experimentar um estado porque na ideologia que ela constrói sobre aquele estado se torna algo sobrenatural. E não é isso. É muito mais simples do que vocês imaginam. Então, o pensamento livre de resistência, você está bem, você está relaxado. Quando você está mais relaxado, quando você está mais pacificado, o senso do eu que você acredita ser, ele enfraquece. Segundo,
Segunda característica. São 8 que tornam um pensamento uma chave de acesso. O pensamento precisa ser orgânico. Ele não pode ser um pensamento que requer esforço para pensar. Então, por exemplo, se eu pedir para você cantar parabéns para você ou pensar no parabéns para você, você vai ser capaz de desenvolver esses pensamentos sem nenhum esforço. Simplesmente flui. Porque se você estrutura o pensamento, e na hora que você aciona aquele pensamento, você está com esforço, Horácio, a partir de agora, você é... Como é que é mesmo? Não. Isso quer dizer que o pensamento para você ainda não é orgânico. Nós vamos entender que essa chave de acesso, ela tem uma estrutura semântica específica para que o processo funcione. Então precisa ser orgânico, porque quando está orgânico, já está integrado a você, já está bem internalizado. Já está automático, digamos assim. Terceiro ponto. O pensamento precisa ser atemporal, a estrutura precisa ser atemporal. Porque a mente superior, ela é não cronológica, ela não opera no tempo. Então ela não é processual. Eu vou prosperar financeiramente porque eu mereço. Não, isso é processo. Esse tipo de estrutura semântica é uma estrutura que não faz sentido para a mente, para uma dimensão em você que é não cronológica. Então o que eu chamo de pensamento atemporal é um pensamento em tempo presente. Você assume para si mesmo que você já está vivendo aquilo. Ah, eu vou me curar. Esse é um pensamento cronológico, é um pensamento temporal. O pensamento atemporal, eu estou cada vez mais e mais saudável. Por exemplo, dando um exemplo. O quarto princípio, o pensamento precisa ser total. Ele precisa abarcar o ápice da experiência. O ápice da experiência. Usando o mesmo exemplo, ao invés de eu vou me curar, eu estou plenamente saudável. Esse plenamente saudável é o pensamento total, porque ele é pleno em si. Quinto ponto. Então, primeiro, sem resistência. Segundo, orgânico. Terceiro, atemporal. Quarto, total. Quinto, precisa ser atento. Precisa ser atento. Você, quando eu falo que a execução precisa ser atenta, isso quer dizer que você não pode cair na armadilha da pretensão. Se você fizer esse processo, acreditando que você tem que acreditar nisso, que você tem que sentir alguma coisa, que você tem que se convencer, você já anulou o processo. Então o processo é sem pretensão. Você está no estado de relaxamento e delicadamente você desenvolve este pensamento de uma maneira sem resistência, de uma forma orgânica, fluida, apenas prestando atenção no que você está dizendo para si mesmo lá dentro. Isso é pensamento atento. Sexto ponto, ele precisa ser necessariamente monopolar. Esse pensamento não pode ser bipolar. Quero prosperar para pagar dívidas. Olha que a bipolaridade, você associando dinheiro com dívida. Quero prosperar porque eu não aguento mais essa vida de escassez. Olha a bipolaridade aqui. Quero arrumar um relacionamento porque eu não aguento mais ficar sozinho.
Quero me curar porque eu quero me livrar da doença. Então o pensamento não pode ser bipolar. Ele precisa ser monopolar. Não é? A partir de agora, eu prospero cada vez mais e mais e desfruto de toda a liberdade de experiência. Por exemplo, é um pensamento monopolar. Um pensamento monopolar não reforça o contrário. Porque se você reforça o contrário, você condiciona duas situações que são opostas. No exemplo da prosperidade, você condiciona a existência de dinheiro na sua vida com pagamento de dívida. Então, terá que haver mais dívidas. O dinheiro pode até chegar, mas para que ele chegue, a dívida também precisa chegar para justificar a presença do dinheiro, no exemplo que eu dei agora há pouco. Então isso é monopolaridade do pensamento. Sétimo ponto, é muito importante que a estrutura do pensamento seja executada na segunda pessoa e não na primeira. Quando você afirma na primeira, você está afirmando. Quando você usa a segunda pessoa, deixa de ser afirmação e passa a ser uma orientação. Horácio, você a partir de agora. Depois eu vou explorar em detalhes essas estruturas. Horácio, você a partir de agora. Por que a orientação é mais potente? Porque a sua faculdade crítica foi treinada desde a infância a acatar comandos dos seus pais que eram na segunda pessoa. Horácio, você precisa tomar banho, e você então, sem questionar, executava muitas vezes. Esses comandos práticos foram sendo aceitos, e depois de um tempo, você começou também a aceitar comandos emocionais. Você é muito chato, você nunca vai ser alguém na vida. Como o seu crítico baixou a resistência e deixou de contestar os comandos práticos na segunda pessoa, ele passou a aceitar também os comandos emocionais que viraram profecias autorrealizáveis na sua vida. Então, quando você usa um processo na segunda pessoa, você está aproveitando uma mecânica disponível que vai facilitar o processo. Você se refere a si mesmo na segunda pessoa. Se eu estou fazendo um processo desse comigo, eu vou parar e vou internalizar. Horácio, nome próprio, segunda pessoa. Horácio, você. Veja, eu estou orientando um processo. As afirmações positivas, elas funcionam também. Você pode fazer na primeira pessoa? Pode. Mas para uma pessoa que tem uma mente muito analítica, as afirmações na primeira pessoa não vão funcionar rápido. A menos que você entre em um estado específico, que atenua o seu firewall neurológico. Por isso que o estado ele é muito importante. Independente de você usar na primeira ou na segunda pessoa, o que irá fazer diferença é o estado. Para boa maioria das pessoas, as afirmações positivas, elas não funcionam não porque elas não têm a condição, a estrutura para funcionar. Elas não funcionam porque as pessoas praticam no estado errado. Se você afirmar com o teu firewall ativo, vai bater e voltar. Agora, se você afirma num estado de pacificação, em que você está entrando em equilíbrio com aquele pensamento, aí você tem uma potência, você amplifica o processo. E o oitavo princípio é consciencial. Isso quer dizer que você faz o processo lá dentro, não precisa verbalizar. Você não precisa verbalizar, você internaliza. Então esses 8 elementos
compõem o pensamento como uma chave de acesso. Essa chave de acesso, ela vai lhe dirigir como uma bússola de navegação para que você acesse a realidade compatível àquela chave de acesso. Para cada realidade você precisa de uma chave de acesso. Então, é o processo através do qual você está gerando, você está se atraindo na direção daquilo que você está almejando. Então, nós estamos chegando no finalzinho desta live de hoje. Veja, nós estamos numa série. Então, na terceira live, que vai ser na outra terça-feira, nós vamos então fechar esse circuito de informações. Lembrando que aqui eu estou apresentando um processo para quem tiver interesse, né, e tiver a intenção de fazer esse curso online em que eu vou explicar os processos técnicos, os métodos, vamos aprofundar tudo isso. Depois você pode clicar lá no link da minha bio aqui no Instagram para manifestar sua intenção, seu interesse em fazer esse workshop online. Vai ser um workshop conciso, concentrado, né, para estruturarmos o método e aplicar o método. E como nós estamos aqui no finalzinho, deixa eu só reforçar o convite sobre as holowaves, que é uma tecnologia que nós incentivamos muito o uso. É uma tecnologia audiovisual que visa exatamente te orientar na direção daquilo que você quer. Então nós temos um programa audiovisual voltado só para a prosperidade, voltado para a autocura, voltado para a superação de estados como medo, ansiedade, procrastinação, né? São em torno de, se não me engano agora, 9 programas audiovisuais para que você então libere esse poder sincronizador e realize o pensamento. Então depois, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as holowaves, clica também no mesmo link que vai te remeter à nossa equipe e as pessoas vão então, lá, o pessoal da equipe vai te orientar com muita boa vontade sobre isso. E lembrando que agora em outubro, no dia 29 de outubro, nós teremos mais uma edição da Hiperincursão DNA 1, envolvendo transe espiritual para o seu processo de libertação e de cura. Uma experiência sagrada, uma imersão de um dia extraordinária. Para quem já fez sabe o quão isso é fantástico. E no dia 5 de novembro, nós teremos a edição da Hiperincursão DNA 2, apenas para as pessoas que já fizeram a DNA 1. Na DNA 2 nós vamos trabalhar as forças de base, as forças primitivas, importantíssimas para abrir os caminhos da matéria, caminhos da afetividade, caminhos da prosperidade, caminhos da saúde física. Então, para você que tem a intenção de participar, clique depois também no link aqui na bio para saber mais informações a respeito. Para quem já fez a Hiperincursão DNA 1 no formato antigo, saiba que mudou tudo. Hoje a Hiperincursão é um dia inteiro de imersão, tanto a 1 quanto a 2. Então ela está muito mais potente, muito mais eficiente. E você merece se dar este direito para conhecer o processo in loco, para catalisar a sua cura e transformação. Então, pessoal, um grande abraço a todos, uma ótima noite, um bom descanso e vejo todos vocês em breve na terça-feira da semana que vem para a terceira parte da nossa série Poder Realizador. Um grande abraço e até lá!